Nota divulgada nesta sexta-feira, o PT anunciou que as bancadas do partido no Congresso, Câmara e Senado não participarão da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro sob a justificativa de, abre aspas, falta de lisura no processo eleitoral. Um escárnio, né? A nota critica a proibição da candidatura do ex-presidente Lula e diz que houve, abre aspas, manipulação criminosa das redes sociais para difusão de notícias falsas contra o seu candidato. O texto ainda destaca que o resultado das urnas deve ser respeitado e que sempre reconheceu a legitimidade das instituições democráticas, ainda bem. E aí parece também que o PSOL, os demais satélites, o PCdoB, enfim, só gente boa, todo mundo anunciou que vai seguir os passos do PT e de forma não democrática não comparecerão ao Congresso Nacional, lembrando que eles terão que conviver todos lá a partir do ano que vem. Vamos lá, Vera Magalhães. Silvio, eu acho que o PT e o PSOL vão fazer uma ausência que vai preencher uma lacuna ali. Ninguém vai sentir a falta deles. Vai ser o tipo do gesto bobo que não vai repercutir em nada, não vai evitar que as pessoas assistam a posse, não vai evitar que comemorem a vitória do Jair Bolsonaro. Eu acho que não classifico nem como escárnio, eu acho só uma tolice. Dizer que escárnio é justificativa de que não houve lisura no processo eleitoral. Não houve lisura no processo eleitoral. Eles acham mesmo que a maioria da população teria escolhido o Fernando Haddad e só não o fez por ser alvo de fake news. É de novo narrativa. O PT hoje é um partido que vive à base de narrativas, que faz birra, no mais das vezes, né? Em vez de ter estratégia política, tem ou birra ou voluntarismo, e que, se assim continuar, vai condenar a si próprio a uma irrelevância ainda maior do que a atual. Foi um partido que ainda conseguiu eleger uma bancada relevante de deputados, não tanto de senadores e menos ainda de governadores. Então é um país que tem na Câmara uma espécie de última cidadela de alguma relevância. Só que, lá na Câmara, quem vai estar à frente dos 57 deputados que o PT elegeu? Gleice Hoffmann. E qual é a cantilena única que a Gleice Hoffmann sabe entoar? Lula livre, 2019 é Lula livre, Lula livre. Então, eu acho que o PT vai ficar preso a esse samba de uma nota só, em vez de fazer oposição. É sempre salutar que exista um governo forte e uma oposição forte. Em qualquer país do mundo, no Brasil ou no exterior, seja cada uma dessas posições ocupada por esquerda ou por direita. Isso é a natureza da democracia, isso se chama alternância de poder, se chama um sistema de freios e contrapesos, é todo o cerne da democracia. A gente desejar o esfacelamento da oposição, que ela seja liquidada, escarnecer da oposição, acho que não é o caminho correto. O Brasil precisa de uma oposição que tenha o que dizer, que tenha o que fiscalizar. E para isso, o PT não parece pronto, não parece preparado, não parece ser este partido. Eu acho que a tendência é que ele seja bypassado pelo PDT e outros partidos ali de centro-esquerda, talvez até o MDB, uma parcela do MDB, nessa oposição, se não aderir gostosamente, rapidamente. E o PT vai ficar nesse seu chororô colegial muito, muito constrangedor e ridículo. Carlos Andreasa, quero ouvir as suas palavras. Pensemos nos grandes marcos da democracia brasileira, né? Nas conquistas democráticas brasileiras pós-regime militar. O PT, salvo aquelas feitas pelo governo dele próprio, porque não tolera a divergência, o contraditório, o PT nunca esteve presente. Essa talvez seja menos importante. Seja a mais irrelevante, estar ou não presente na posse do Jair Bolsonaro. Este partido trabalhou contra a Constituição Federal de 88, não assinou a Constituição. Quando o Plano Real abriu as portas da dignidade para imensa quantidade de brasileiros, o PT esteve sempre na contramão. E assim em outros grandes marcos de conquistas democráticas brasileiras. Agora, derrotado, depois de ganhar 4 eleições, o partido se apresenta como autoritário. A democracia, portanto, a sua expressão eleitoral, a disputa eleitoral, é apenas um meio tático, apenas um instrumento para a existência e para o exercício de poder desse partido. Mas a derrota mostra que a democracia não é tão importante assim.
Só vale se ganha. Só vale se com os seus. Uma vez derrotado, legitimamente derrotado, legalmente derrotado, é isso, porque isso, embora a gente não dê tanta importância, isso é um boicote à República. Significa se negar a ser oposição civilizadamente. Quem pode levar a sério um partido desse, que continuará com a cantilena de defesa de um presidiário? Tchau. Muito bem. Joel. Inacreditável ver como o PT cada vez mais acredita na própria ladainha que ele cria, na própria ladainha eleitoral que ele criou. Ele levanta 3 pontos pelos quais o processo não foi liso, né? O ex-presidente Lula ter sido preso, não poder ser candidato e depois a coisa das fake news aí. Quem acredita nisso e não tem nem coragem na sua afirmação, porque dizem que aceitam o resultado. Pô, então parte pra revolução aí, amigo. Mostra que você realmente acredita no que você tá falando. Não fica nesse vai, não vai, não. A gente foi injusto, a gente aceita o resultado, mas também não vai na posse. Que coisa vergonhosa é essa? Uma birra verdadeiramente infantil num momento em que o Brasil precisa de uma oposição responsável e forte. Porque quando tem um governo radical de um lado, como esse é radical para a direita, é importante ter uma oposição responsável. Uma oposição que saiba trabalhar para o Brasil. Em alguns momentos, vai ter que dialogar pelo Brasil também. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, que cada vez mais o Congresso trava pela incapacidade de chegar a acordos na relação com o presidente. O Brasil não pode seguir por esse caminho. Infelizmente está seguindo, e o ato do PT agora de não aparecer na posse, no Congresso, é um ato puramente simbólico, não tem grandes repercussões práticas, mas já mostra que essa será a postura adotada. A postura de tapar os ouvidos, bater o pé no chão, esperando que em algum momento a sociedade venha levantá-los novamente. Eu acho que isso não vai acontecer, acho que vão se tornar cada vez mais irrelevantes. Espero que um bloco de oposição que não petista surja, consiga ser formado e se torne uma força relevante no Brasil para uma oposição responsável, para uma oposição que saiba, quando necessário, também trabalhar junto e criticar onde importa, não com um discurso pseudo-revolucionário, porque é isso. Não aceitam, mas também não querem partir para as consequências. O PT vai se consagrando aí à irrelevância, e que feio, né? O PSOL, que sempre diz que é independente, que não adere junto ao PT na hora H, quando surge a hora de decisão, sempre acaba indo pro lado do PT também.